coisa aqui. Do dia que você começou a sentir essa diferença, você lembra que data era? Foi antes da pandemia? Antes da pandemia. Eu lembro tipo, que... 2019 ou você acha que foi em 2020 mesmo? 2019. Porque quando eu passei no médico para aquele outro problema, foi começo de 2019. No começo então, de 2019. E já estava, e eu já percebia ali uma diferença. E eu não comentei nada, então foi bem antes da pandemia. 2021 eu comecei a fazer os exames e já estava assim, já totalmente diferente, porque já estava manchado, já tinha uma mancha na minha mama que parecia casca de laranja seca. Já ficava, não saía secreção, né? Porque o meu organismo é diferente do seu e o meu caso, embora seja um carcinoma, igual o que você, parecido com o que você teve, mas realmente tem as suas diferenças e eu acredito, a gente não pode ficar se baseando, né? É para a gente ter uma ideia, para a gente... O que a gente precisa fazer é ter os cuidados, porque os cuidados não muda. Sempre vai ter ali aquele caminho a seguir para a gente se cuidar, para a gente procurar fazer o autoexame, procurar ir ao médico, ao menos uma vez no ano, né? Se não pode. Agora, Mi, uma coisa assim, só para, sem querer te interromper aqui, meninas, eu não fui para a internet em nenhum momento. Até porque, né, na entrevista que eu fiz com a minha médica, não é para sentir dores, né? E também, vou falar uma coisa aqui, Mi, só para aquelas que estão assistindo e de repente estão negligenciando a saúde. Vamos imaginar, olha só, começo de 2019, a Mi começou a investigar mesmo, de verdade, né, lá em 2020, para começar depois o tratamento. Será que se ela tivesse feito isso no começo de 2019, tinha chegado a 9 centímetros? Então, de novo, Mi, não estou te julgando aqui. É para assustar você mesma, a tirar o bumbum da cadeira, fazer o TBC e cuidar da sua saúde. Porque quanto mais precoce é diagnosticado, mais fácil fica o tratamento ou mais rápido também, tá? Isso também não é uma regra, mas vocês viram que ela comentou aqui que foi mudando a forma da mama dela ao longo do tempo, conforme foi passando. Como foi contar para a família? Contar para a família foi a parte mais difícil, porque toda vez que eu ia ao médico, né, ficava aquele pensamento, aquelas perguntas, e eu tentava me desviar, mas quando eu peguei realmente o resultado da biópsia e que eu teria que voltar na médica com esse resultado para pegar ali as indicações e começar o tratamento, aí eu vi que não tinha realmente jeito, eu teria que falar. E eu lembro que eu contei para minha mãe, era um domingo, e no dia seguinte eu iria passar no médico. Então eu falei para ela, ó, mãe, eu preciso contar uma coisa, mas eu preciso que a senhora não fique desesperada, vai ficar triste, mas eu já sei todos esses exames que eu estava fazendo, estava indo ao médico esses dias, assim, eu já sei o resultado e eu vou precisar fazer um tratamento de quimioterapia porque eu tô com câncer. Aí minha mãe chorou, minha mãe ficou muito, muito triste. Eu falei assim, mãe, eu não posso ver que a senhora tá chorando, tá sofrendo, porque se a senhora fica muito fragilizada, eu vou acabar ficando também. Então, preciso que a senhora seja forte. Naquele momento, eu também não queria ficar conversando, falando para as pessoas, saber que eu ia ficar aparentemente diferente, passar por um processo doloroso, já deixa a gente assim mais fragilizada, né? É muita informação, é muita coisa, é muita transformação em questão de um mês, né? Porque
quando eu soube que eu ia ter que fazer a quimioterapia, então eu já fui me adaptando, eu fui procurando rever todo o meu dia a dia, se eu trabalhava o dia inteiro, então eu já diminuía a minha carga horária, procurava descansar, mesmo porque eu já estava ofegante, antes mesmo, né, isso foi um ponto até a me trazer assim para pensar, só depois que eu fui cair a ficha, porque até então eu não relacionava uma coisa com a outra, mas eu já estava cansada, eu andava um pouquinho, eu cansava, eu achava que era por conta do sobrepeso, mas na verdade não era. Então subir uma escada já me deixava assim cansada, assim com pouca resistência física. Então eu comecei a me preparar com relação a isso. Eu cortei meu cabelo, cortei mais ou menos assim, do tamanho que tá agora é porque já cresceu, né? Então, mas eu cortei o meu cabelo era grande, eu tinha o cabelo que eu tava sonhando já há bastante tempo, né? Eu já tinha passado pelo processo lá de mudança capilar e meu cabelo tava muito bonito, grande, e aí eu tive que cortar, mas assim, eu confesso para você, Lu, que essa parte não me doeu fazer, porque quando eu decidi eu ia fazer o que tivesse que fazer, eu virei totalmente aquela chave e passei a encarar as coisas assim bem de frente. No fundo, meninas, acho que talvez, né, seja o primeiro medo de todas, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu tenho um vídeo que eu explico um pouco esse pós, né? Como foi para a cirurgia e tudo mais, né? Tem um vídeo que eu explico quando eu fiquei sabendo que realmente era câncer e depois até saber se fazia a cirurgia primeiro ou se faria a quimio primeiro, né? Neste momento agora que eu tô fazendo a entrevista com a Mi, eu ainda não sei se eu vou fazer a quimioterapia. Eu já fiz a cirurgia, tá tudo bem, já foi retirado. A Mi também fez, a gente tira um linfonodo que chama sentinela debaixo do nosso braço, na nossa axila, para saber se a gente tem metástase. O seu também foi negativo, né, Mi? Na verdade, o meu foi positivo. Porque assim, eu já tinha um nódulo aparente também na axila. Então, quando eu fiz eu precisei fazer a quimioterapia primeiro porque o nódulo estava grande e o nódulo que estava na axila era menor, mas ele já estava ali. A quimioterapia reduziu assim para praticamente zero, assim, ficou bem pequeno mesmo. E depois quando eu fiz a cirurgia, no exame da cirurgia, aí apareceu ainda lá quase zero também, mas ainda apareceu, né? Ainda ficou aparente, foi retirado, né, na parte da axila. Mas, olha, graças a Deus, assim, não chegou a ir para os outros órgãos, né? Que é quando a gente realmente tem a metástase que toma várias partes do corpo, né? Vários órgãos. Então, no meu caso, o meu veio negativo, mas eu ainda preciso ver com o meu oncologista. Então a minha mastologista falou que eu tô no meio do caminho, que existem cálculos que ele vai precisar fazer, e aí na próxima semana eu vou fazer a consulta. Se eu tô ansiosa, imagina, tá super tranquilo, né? Eu acho que Deus é maravilhoso, Ele tá querendo que eu seja ainda mais paciente, mas que eu tenha a minha fé ali, um dia, sabendo que o melhor sempre está por vir, né? Eu sou muito grata a Deus por poder estar aqui junto com a minha amiga do coração, que é como se fosse a minha irmã, a gente falando de um caso tão sério, de maneira leve, e podendo estar aqui ainda, viver tudo que a vida tem ainda para nos proporcionar. Mas no meu caso, veio negativo, mas o meu era muito agressivo, era um grau 3, mas com estadiamento 1. Estadiamento é o tempo que o tumor está dentro do seu organismo. Então é 0, 1, 2, 3, 4, o meu é 1. Então quando você recebe a notícia que o seu grau é 3, respira fundo. Isso não quer dizer nada, né? Mas o meu era 3 e na cirurgia já tinha umas raízes, então a médica prefere que eu passe no oncologista para ele realmente conseguir ver
qual vai ser aí os meus próximos passos. A rádio não tem como eu fugir, mas é ele quem vai definir quantas sessões de rádio e se eu vou precisar realmente fazer a químio ou não. Ai, Mi. Acredito que você, se tiver que passar, ok, né? A gente passa. Mas eu acredito que não, que vai dar tudo certo. Você vai pular essa parte da quimioterapia indo para a rádio, porque o processo da quimioterapia e a cirurgia, do meu caso, seria o mais doloroso. Porque a quimioterapia, por conta dos efeitos colaterais, não tem como você não passar, não sentir. E a queda de cabelo, que para toda mulher é algo um pouco difícil. Mas eu confesso que eu gostei. No começo, por conta que eu tinha um cabelo grande, aí eu fiquei um pouco assim, mas eu mesma tirei tudo, porque chegou uma hora, até a segunda quimioterapia, eu ainda estava com o cabelo mais ou menos desse tamanho. Quando eu fiz a segunda quimio, a enfermeira até perguntou, mas você ainda tem cabelo? É a primeira quimio? Eu falei assim, não. Mas já estava caindo. E aí, quando eu fiz essa segunda quimioterapia, o couro cabeludo começa a ficar muito sensível, tanto que até fazer isso, de pôr a mão, assim, às vezes, você sente essa sensibilidade, uma certa dor, incômodo mesmo. E essa parte, aí raspei tudo, e depois que raspa fica bom, você não sente nada, mas tem que cuidar, não pode pegar sol, na cabeça tem que proteger. Você vai usa lenço, usa touquinha. Confesso que eu não gostava, ainda não gosto daquela touquinha que é o turbante. Ainda acho que aquilo ali é muito característico de quem está passando por esse processo. Isso me incomodava um pouco quando eu saía na rua, que eu estava ali, parecia que todo mundo estava olhando para mim. Mas também foi algo que eu fui aos poucos me desapegando disso. Depois, com a cirurgia, a minha cirurgia eu precisei fazer total, tirar a mama por inteiro. Não sei, não lembro qual foi o seu caso, se foi o quadrante. Foi o quadrante. Como tinha 2 centímetros, foi o quadrante. Uhum. No meu caso foi tirado tudo, então também não é uma questão fácil você se olhar e ver ali que tem uma cicatriz. Melhor uma cicatriz e você tá podendo conviver com seus familiares, conviver com as pessoas que você gosta e tudo bem, tá aqui. Aí já fiz também a rádio. A rádio também machuca um pouquinho, mas eu acredito que é bem menos do que o processo. Sim, quantas sessões você fez de rádio e quantas sessões você fez de químio? Eu fiz 4 químio branca, 4 vermelha e 4 branca, no total de 8 quimioterapia, e fiz 15 sessões de rádio. A diferença da químio branca e da químio vermelha, para as meninas que não sabem. Eu não saberia dizer assim em termos técnicos, mas assim, eu posso falar em questão de efeito colateral, né? A químio vermelha parece ser mais forte, mas eu não tive assim, teve a reação da queda de cabelo, o inchaço, né? Dá bastante retenção de líquido, você fica um pouco mais sonolenta em alguns casos, mas também te faz perder sono. Então tem hora que você tem sono na hora errada. Tem sono na hora errada. Às vezes à noite você quer dormir, você não consegue, você fica bastante tempo, né, acordada. Na químio branca, tem pessoas que passam mal, que tem problemas respiratórios, começa a arder o nariz, os olhos, começa a ter reação alérgica. Tem pessoas que têm reação alérgica. Eu lembro que teve um dia que eu já fui, eu acho que eu tava com a imunidade muito baixa nesse dia, e aí nesse dia eu tava muito sensível, aí eu fiquei um pouquinho com ardência no meu nariz e nos olhos, eu fiquei um pouco, aí então tem que diminuir pra gente tomar ali aos pouquinhos, e
porque é direto na corrente sanguínea, né? Então o efeito ali vai rápido. Se o soro penetra muito rápido, então é fácil você ter ali um choque e passar mal. Mas assim, eles tiveram todo o cuidado assim, comigo, de todas as vezes que eu passei pelo processo. Eu só lembro mesmo de 2 dias, assim, que foi eu fiquei um pouco mais tempo lá para o soro ir devagar, né, até para realmente não ter nenhuma reação. E no outro eu tava assim um pouquinho, né, sensível, aí não conseguia nem encontrar aveia nesse dia. As meninas tiveram dificuldade de encontrar aveia, mas para mim não teve assim muito efeito. Os efeitos colaterais que geralmente, e que eu até presenciei algumas pessoas tendo, né, da falta de ar na quimio branca, tem pessoas que têm falta de ar, assim, eu não senti, eu não tive nada disso, graças a Deus, assim, eu passei todo o processo, assim, inclusive sem nenhuma internação. A minha imunidade baixa, porque a de todo mundo baixa, por conta da quimioterapia, mas também eu consegui passar sem precisar ir ao médico, sem ter nenhuma infecção. Então você estava falando que eu não lembrava que você tinha diabetes, Mi? Tenho. Então, na verdade, eu descobri com os exames pré-operatório. Então, eu não sabia, mas eu já tinha alguns sintomas, né? Eu já tinha algumas coisas assim que eu sentia, mas não corria atrás, nunca gostei muito de ir a médico, né? E saiu o último caso, mas eu descobri exatamente no mesmo tempo que descobri o câncer. Então, eu comecei a cuidar, mas quando eu fui fazer a cirurgia, teve essa complicação aí um pouco na parte da cicatrização, que demorou um pouco mais, para retirar os pontos também, eu demorei um pouco mais, para tirar o dreno, demorou um pouco mais, demorou a fechar, né, aquela parte onde fica no dreno. Então, para mim foi um pouquinho ruim, mas eu acredito que, comparando com as outras pessoas com quem eu já tinha conversado, com quem tinha passado pelo processo o processo cirúrgico, eu vi que eu tive um bom resultado também. Meu braço começou a se movimentar com mais facilidade, né? Eu fui fazendo os exercícios de fisioterapia e isso foi ajudando bastante. Então, quando eu tenho uma amiga que ela fez a cirurgia, depois, quando ela foi fazer a radioterapia, ela não estava conseguindo levantar o braço todo, né? Assim, não conseguia fazer isso. E assim, para mim era super fácil. Eu consegui fazer isso acho que menos de 30 dias da cirurgia, né? Então eu já consegui fazer, graças a Deus. Que bom, Mi. Que bom. E Mi, em que estágio você está hoje? Então não tem mais rádio, não tem mais químio, é aquele período que os médicos falam que é de 5 a 10 anos, né? Que eles até brincam que eles viram família, né? Que vão ter que acompanhar a gente de 5 a 10 anos, né? Exatamente. Eu já fiz todo esse processo de químio primeiro, cirurgia, aí o pós-cirúrgico e a radioterapia. Agora eu tô no processo do tamoxifeno. É um remédio que fica acompanhando a gente durante esses 5 ou 10 anos, que é para não haver um retorno, né? Você não ter uma reincidência do problema. Esse também dá uns efeitos colaterais, né? Um tal de esquenta-esfria. Essa parte também é muito chata. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de calor, de ficar suando. Ele dá exatamente esse efeito de menopausa.
Então, é difícil esse daí. Não é muito bom, não. Mas fora isso, é super tranquilo, assim. Não tem outro... Não notei outra diferença, não, Lu. Só mesmo essa diferença hormonal. E você tá fazendo terapia, Miri? Ou fez terapia em algum momento do tratamento? Não. Eu assim, acredito que de praxe, toda pessoa que vai começar esse processo, esse tratamento, é encaminhada para uma psicóloga, para um terapeuta, né? Só que quando eu cheguei até ela, eu já estava bem resolvida, ela não teve problema comigo, ela não teve trabalho comigo. Então eu passei, porque estava marcado, tinha que passar, então conversamos, ela me perguntou como eu recebi a notícia, como foi falar, exatamente um pouco do que você perguntou para mim, como eu recebi a notícia, como foi falar para minha família, se já tinha casos na família. No meu caso não tinha casos na família, minha mãe, minha avó nunca teve, não vai ter. Então eu conversei com ela super tranquila, falei com ela exatamente do jeito que eu tô aqui conversando com você. Ela deixou as portas abertas se eu precisasse, se eu quisesse ir conversar, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, mas durante todo esse tempo eu não cheguei aí, não tive dificuldades, né? E porque realmente eu tive, né, essa resolução dentro de mim já desde cedo, né? Meninas, quero agradecer aqui a Mi, abrir o coração dela, ela é super reservada, não deve ter sido fácil fazer essa entrevista aqui, então Mi, super obrigada, que Deus continue te abençoando aí no seu tratamento. E se você tiver alguma pergunta, tenho certeza que você pode deixar aqui nos comentários, né, Mi, que a Mi vai ter o maior prazer de responder. Se você tiver com vergonha de perguntar, não quiser se expor, não contou ainda para a família, tem o link do meu WhatsApp aqui na descrição, é só você mandar, eu repasso para mim também, então fique à vontade. Lu, eu que agradeço, para mim é muito importante, muito bacana esse bate-papo, porque além de esclarecer dúvidas, né, faz com que as pessoas passem a ter um pouco mais de coragem, né? Quanto mais tarde a gente descobrir um problema de saúde, mais difícil ele pode se tornar. A gente precisa o quanto antes fazer o que tem que ser feito. Um beijo, Lu. Fica com Deus. Beijo. Grande abraço virtual, meninas. Até a próxima. Era minha avó me perguntando aqui um negócio. Que bonitinha. Traz ela aí pra eu conhecer. Ah, ela não vai querer, não. Pra me conhecer. Não. Ela já foi até. Ela chegou aqui bem de mansinho. Ah, então tá bom.